sentado com um monte de gente. Ele diz assim: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. E aí ele conta uma história, dizendo que havia um homem tolo e havia um homem sábio. Você conhece essa história? Ela é uma das histórias mais conhecidas para quem lê os evangelhos. Havia um homem tolo e havia um homem sábio. E ele diz que aquele que faz a minha vontade deixa de ser tolo e passa a ser sábio. Então eu estou me chamando, eu estou exigindo de mim, estou convidando você a ser sábio no ano de 24. Sermos sábios. Homens, mulheres sábios, não homens e mulheres que buscam mais informação e conhecimento apenas. São coisas boas, mas não nos levam à sabedoria. E ele conta essa história de dois homens, um tolo e um sábio, e um constrói a sua casa sobre a areia e o outro constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem a dificuldade, um era tolo e a casa dele caiu. Mas o outro, porque era sábio e já fundamentou a sua vida na rocha, tem a ver com o senhorio de Jesus, quando veio a tempestade, a casa não caiu. E quantas vezes a gente olha para trás agora, 23, e a gente olha para essa semana passada, e a gente olha para ontem, o que fizemos, e a gente se vê muito mais em alguém que está levando pancada da tempestade, do que alguém que está firme e está se tornando cada vez mais sábio. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E eu trago para você, então, o Salmo 90, que está lá na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir no Salmo 90 e a oração por sabedoria que Moisés, este é um salmo que foi extraído da literatura do Antigo Testamento, da vida de Moisés, da Torá. Salmo 90, Salmo de Moisés. Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Você vai ler comigo em voz alta alguns versículos, tá bom? Eu vou começar e aí eu vou dar uma parada e vou chamar você para ler em voz alta comigo, tá bom? Salmo 90, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos lá. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Eu continuo, somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, e não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Versículo 12 juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra
de nossas mãos. Vamos ler juntos o versículo 12. Versículo 12. Se você tem a sua Bíblia um pouquinho diferente da minha, não tem problema nenhum, ou você lê aqui na tela. Vamos lá? Ensina-nos. Quem já sabe decor? Vamos levar mais uma vez então? Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre sabedoria hoje. Domingo que vem a gente continua. A primeira é que a sabedoria tem a ver com o Senhor. Ela provém do Senhor. Ela provém do Senhor. A segunda verdade que eu quero extrair deste versículo 12 é que a sabedoria requer que sejamos ensináveis. E a terceira verdade do Salmo, no versículo 12, é que a sabedoria é para cada dia. Eu vou dar um resumo muito simples, domingo que vem a gente constrói um pouco mais do que é sabedoria, do ponto de vista da Bíblia. A sabedoria acontece, ela é vista quando, no nosso dia a dia, o nosso caráter é transformado pela presença de Deus em nós, do seu Espírito, da sua palavra, e nós passamos a ver a vida, passamos a ter escolhas morais, escolhas de comportamento, escolhas das nossas emoções, de acordo com a vontade de Deus. Em resumo, sabedoria é ver a vida nas suas variantes, nas suas cores, às vezes cinzas, às vezes escuras, às vezes brilhantes, alegres, coloridas. É ver a vida, não importa o momento, o dia ou a fase, como Deus vê. Isso é sabedoria. Isso não vem por conhecimento, não vem por informação recebida. E a primeira verdade deste versículo, quero me concentrar no versículo 12 aqui, é que ela provém do Senhor. Você precisa levar em conta que esta é uma oração de Moisés. E levar em conta como é que Moisés começa a sua oração. Se você tem a Bíblia aí, veja qual é a primeira palavra. Se aparecer aqui na tela, você vai ter mais facilidade. Como é que Moisés se dirige a Deus para começar aquela oração? Ele diz Senhor, Senhor, e a palavra é Adonai. Adonai é a palavra hebraica para este título, este tratamento que Moisés dá para Deus. A palavra Adonai nasceu, ela foi começando a ser usada na literatura e na prática do culto, das orações do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque havia uma palavra primeira, Yahweh, que a gente translitera para Jeová. É uma palavra que no hebraico ela tem um som gutural, ela não tem vogal. Yahweh. É quase que um ar saindo da garganta. E este título era usado por Deus de forma tão solene, tão reverente, com tanto temor, que para que eles pudessem se dirigir a Deus com menos temor, surgiu a palavra Adonai, que tem o mesmo significado, Senhor, mas ela não era carregada da identidade que Deus mesmo havia dado para ele, e havia dado através de Moisés. Quando ele pergunta, se eu for ao faraó, quem é que, eles perguntarem, quem que te enviou? E ele diz, Yahweh, me enviou. Diga isso para o faraó. Deus falando qual era o seu próprio nome. Então, quando Moisés começa esta oração e diz, Senhor, e aí ele começa a orar, ele vai pedindo, até chegar ao versículo 12,
É a esse Deus que ele teme, é esse Deus que ele se relaciona com reverência, que ele está pedindo. Então, sabedoria é específica, é reservada, isso aqui é muito sério, para aqueles que tratam Deus com temor. Sabedoria não é para qualquer pessoa, nem para qualquer membro de igreja. Não é para qualquer cristão. Apesar de estar disposta, disponível para todas as pessoas, é aquelas cujo coração diz: Senhor, eu me submeto a Ti. Você nunca vai ser um pai sábio. Nunca. Se a sua vida não estiver submissa à autoridade de Cristo Jesus e da sua palavra revelada. Você compreende isso? Você nunca vai ser uma mulher sábia. Você pode ter muita informação, você pode ter ido em seminário, você pode ter lido livros, você pode ter ouvido mensagens na internet, coisas excelentes, mas se a sua vida não estiver submissa ao senhorio de Deus, à decisão de submeter a sua vida à palavra de Deus, nunca a sabedoria adentrará o seu coração. Nunca. É um segredo tão óbvio, é uma coisa tão natural, é uma coisa tão fácil de compreendermos, mas esse estilo de vida não é experimentado por todas as pessoas. Moisés teve essa experiência, porque um dia Deus chamou Moisés no meio do medo. Você sabe que Moisés fugiu do Egito, porque ele matou um homem, e ele foi viver no deserto, fugitivo, e lá ele se casou, lá ele foi trabalhar para o sogro, lá ele se tornou um homem conhecedor do deserto, e um dia ele estava lá, e aí então ele vê numa montanha, num lugar qualquer, uma montanha chamada Horebe, uma sarça, um arbusto, que tinha um brilho, que parecia estar sendo consumida pelo fogo, e ele vai, interessado como era, curioso como era, ele vai em direção àquele arbusto que estava brilhando. Ele não tem medo, mas quando ele chega lá, Yahweh fala com ele. E ele começa a conhecer esse Deus. E ele começa a entender que ele precisava submeter a sua vida a Deus. Ele precisava consertar, inclusive, aquele assassinato que ele havia cometido lá no Egito. Mal sabia ele que ele ia ter que voltar para lá e enfrentar os monstros que viviam em sua cabeça. E ele então se aproxima da árvore. E quando ele está chegando perto da árvore, Deus fala com ele. E Deus diz assim: Moisés, aprenda a reverência, aprenda o que é temor, aprenda o que é submissão. Vamos começar hoje. Lição número 1, tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que você está pisando não é um lugar que você leva as suas ovelhas. Esse lugar agora, porque eu estou aqui, é um lugar santo. Se todo casal, se toda família pensasse, lembrasse, trouxesse para o dia a dia este lugar onde comemos, este lugar onde dormimos, a nossa sala de televisão, onde conversamos, onde vemos internet ou qualquer outra coisa, é um lugar santo. Isso é sabedoria. Sabedoria. Porque a sabedoria nasce no temor do Senhor. Pode deixar o outro slide, por favor. Nasce neste relacionamento de autoridade com o Senhor. Quem não tem esse relacionamento nunca obterá a sabedoria que provém de Deus. E ele chega perto do arbusto, mas acontece que Deus se manifesta de forma tão poderosa na vida dele, tão forte. Diz o texto, você pode olhar em Êxodo, que Moisés teve medo de se aproximar daquele arbusto. Sabedoria começa com esse tipo de medo. Medo de estar na presença de um Deus que é santo e eu sou pecador. Por isso Moisés fala tanto aqui, somos consumidos pela tua ira, os nossos dias se passam como um breve pensamento. Ele está
nesta crise da sua existência, dizendo: quem sou eu para me relacionar com Deus? Quem sou eu? Essa é a atitude que precisa estar presente quando a gente fala em sabedoria. Eu já fui em alguns lugares, já vivi algumas experiências, porque eu gosto de aventura, de mato, de montanha, de caverna, de buraco, de essas coisas todas. Já fiz muito isso mais na minha vida. Mas o lugar que eu senti mais medo, sabe qual foi? Eu senti pavor de estar, foi lá na Foz do Iguaçu, do lado da Argentina. Quem já foi do lado da Argentina? Você sabe do que eu estou falando. Quando a gente chega na beiradinha daquela grade e você vê aquele buraco daquela garganta do lado de cima, e eu tinha ouvido antes, na pesquisa que eu fiz antes de chegar lá, que muitas pessoas se suicidam ali. E é um lugar apavorante, porque você não tem mais do que talvez 1,5 metro até você ver aquelas águas caindo, porque do lado do Brasil a gente vê do lado de baixo, não é? Parece que a gente se sente mais seguro, porque a gente está mais longe. Essa é a sensação que nós precisamos desenvolver, esse sentimento, esta reverência, esse temor na nossa vida com o Senhor. E aí nós estamos prontos para iniciar o caminho da sabedoria. Só para começar, esse é pré-requisito. É pré-requisito. Porque às vezes nós somos chamados ou intimados, né, por pessoas que vivem com a gente. Pode ser a esposa, pode ser um pai, pode ser um amigo, um irmão da igreja, do nosso central em casa, por uma palestra, por uma mensagem que você ouviu. Você é intimado a mudar de vida, mas não produz mudança. Assim como as pessoas na época do Covid, né, nós estamos completando 4 anos após o início da Covid, a gente dizia: as pessoas vão mudar radicalmente, as famílias vão estar mais juntas, as pessoas vão valorizar mais a vida. Balela! O tempo passou, não mudou nada. O que mudou foi home office, né? Foi fazer EAD. Mas as pessoas normalmente estão vivendo como elas já viviam anteriormente. Porque não há mais o senso de temor. A morte já está mais longe, não é? O Covid hoje você pega, né? É assim, é a gripinha, como a gente fala. E a gente vai se acostumando. E com Deus, a vida em sabedoria, acontece a mesma coisa. Então a gente vive esse ano de 24 igual vivemos com as tolices, os erros que tivemos no ano passado. Começa com o Senhor. Chame Jesus e viva como Ele sendo o seu Senhor. Provérbios 3 diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará o seu caminho, as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, meu clamor, meu convite a você nesta noite é que você faça essa pergunta. Quando eu me dirijo a Deus como Senhor, o que isso significa? O que isso significa? Qual é o meu desejo e a minha intenção de me submeter à autoridade do Senhor? Ou eu chamo Jesus de Senhor e continuo vivendo do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, tendo a mesma atitude, a mesma resposta emocional, ficando irado, ficando magoado, guardando isso no coração, falando as mesmas coisas sobre as pessoas, gastando o meu tempo do mesmo jeito, tratando a minha família da mesma maneira. Então Jesus não é Senhor. Jesus não está sendo Senhor. Então esse é o convite. Em segundo lugar, aí o texto, a nossa frase diz que a sabedoria requer que sejamos ensináveis. Ensináveis. Eu imagino que quando eu estou falando aqui, algumas pessoas estão, mas não é tão simples assim. Não concordo muito. Você tem todo o direito de discordar, de pensar diferente. Mas quando a Bíblia diz
Quando Deus te chama para viver numa sabedoria muito diferente, muito maior do que você está vivendo, queira ouvir e aprender. Seja ensinável, meu irmão, minha irmã. Seja ensinável. Se a sua esposa te desafiar uma coisa, se a sua mãe te falar alguma coisa, seus pais te falarem, seu marido, queira ouvir. Pelas misericórdias de Deus, sejamos ensináveis. Deixe o Espírito de Deus ensinar. Mas não é aqui que começa o aprendizado. O aprendizado, segundo o modelo judaico da educação, começa aqui. Começa na alma. Por isso, quando Jesus chamou os discípulos, se você olhar bem quando ele começa a chamar os nomes, né? Diz assim, a gente passa por isso desapercebido. Diz assim, e Jesus chamou, aí tem nomes, para estarem com ele. Jesus não chamou os discípulos para lhes ensinar, para que eles aprendessem. Eles sabiam a Torá, os salmos, os decoros, os profetas. Jesus chama os discípulos para que estivessem, vivessem, convivessem com Ele. Porque o ensinamento de Jesus seria recebido não a partir da informação, mas a partir do coração. Esse é o modelo de ensino de Jesus. Por isso, o versículo 12 diz, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Fale ao coração do seu filho. Pai, você precisa falar ao coração do seu filho. Ninguém fala ao coração do filho, gritando, repetindo 5 vezes a mesma coisa, falando de cima para baixo. Para você falar ao coração do seu filho, você precisa descer no nível dele, falar aqui embaixo, se ajoelhar, ficar na mesma altura se é uma criança, e cativar o coração dele, para que ele aprenda o que você está falando. Você não consegue ensinar ninguém com a sua voz e a sua crítica, com a sua palavra de condenação ao que está sendo feito. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um amigo. Você vai ensinar alguém segundo o modelo da Bíblia, falando ao coração. Então joga fora a reclamação, joga fora a queixa, joga fora a denúncia. Você só faz isso, você está sempre repetindo a mesma coisa. Isso não é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é proveniente desse relacionamento com Deus, mas ela se espalha através de um coração aberto. Coração aberto. Há crentes que têm coração fechado. Sabe de uma coisa que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? É que o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se entristece, ele tem sentimento. O Espírito Santo tem emoção. Ele é o que nos convence, o que nos ensina, mas a relação que o Espírito Santo quer ter comigo e com você é uma relação de coração. É assim que ele nos ensina. E é muito capaz de eu e você esse ano sermos muito levados ao entristecimento do Espírito Santo quando não ouvimos a sua voz. Quando ele vem, nos denuncia, nos fala, nos aponta um erro, mas a gente ouve com a cabeça porque a gente argumenta. Mas foi ela que começou o problema em casa, ela que me fez ficar nervosa, é o meu filho que me fez sair do trilho. É aquela situação lá no trabalho que me deixa assim. Isso vai abafando, vai entristecendo a voz do Espírito, porque Ele quer falar no nosso coração e nós estamos reagindo com a cabeça,
justificando o nosso erro, justificando nosso comportamento. Não é assim que nós fazemos? Eu faço isso. Se eu deixar a minha tolice tomar conta, eu vou ser sempre um justificador do meu erro. E nunca vou ganhar sabedoria. É o ensino que parte e que envolve o coração. E aí não tem segredo, gente. O salmista diz assim: ensina-nos a fazer o quê? Contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. E a terceira frase é esta: a sabedoria é para cada dia. Não dá para ter estoque de sabedoria. Não dá para você ganhar sabedoria porque você, como eu disse, fez um seminário, fez um congresso, participou de um evento, leu um livro, veio no culto. Porque você não estoca a sabedoria. Bom, agora eu sei como agir no meu relacionamento, na minha família, porque a sabedoria, ela é para ser ganha, adquirida e consumida a cada dia. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. A palavra aí que é usada por Moisés é diferente daquela do dia de Gênesis. Fez o Senhor o primeiro dia, o segundo dia. Aquela palavra é Ion. Ele usa aqui, é uma palavra que deriva da mesma origem, é Ian, que é muito mais fases, momentos, circunstâncias. Ensina-nos a contar os nossos momentos, viver a nossa circunstância. É isso que ele está dizendo. Não é contar, bom, hoje é dia 7 de janeiro. Não é isso. Isso é muito fácil, qualquer tolo faz, não é? Mas nós somos sábios, amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, isto é, me ensina a viver as circunstâncias da minha vida e a enxergar o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer naquele momento em que eu acordo bem de manhã, vou para o trabalho e acontece uma coisa ruim, ou no caminho, ou o pneu está furado, ou você está atrasado, ou alguém fala alguma coisa bem negativa para você, alguém te confronta com alguma coisa, e aí você diz: Senhor, é agora, esse é o momento, essa é a fase que eu estou vivendo, ensina-me a viver esta fase, cada dia, cada dia. Você não erra, ouça bem isso, você não erra nas grandes coisas, você erra nas pequenas coisas. Você não toma grandes decisões constantemente erradas, você toma pequenas decisões erradas. Você provavelmente não pega o seu salário ou a sua aposentadoria e naquele dia que você recebe a sua aposentadoria, porque você não é um tolo, você não é uma pessoa que rejeita, que despreza a sua família, vai lá e consome o seu salário inteiro num dia. Você não faz isso. Isso é só as pessoas ignorantes, que são tolas, que não têm nenhum tipo de valor moral. Mas como nós temos alguma sabedoria de Deus, a gente erra nas pequenas coisas, nos pequenos gastos. Aquele gasto que a gente esconde da pessoa, do cônjuge. Aquela despesa, aquela compra, não é? E naquela compra que a gente se endivida, que a gente toma uma decisão sem harmonia conjugal, aí é que nós somos fisgados pela tolice e caímos no erro. Então nós não somos sábios o suficiente quando fazemos uma coisa assim para viver cada dia, cada momento, cada decisão. Esse é o desafio deste ano. Algumas coisas são tão comuns, né, que são ditas assim na nossa cultura, no nosso mundo, que porque a gente despreza a sabedoria, a gente fica repetindo. A gente repete a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui não vai nenhuma crítica a quem escolhe casar um pouco mais cedo, tá bom? Mais tarde. Casa com 30, com 35, mais. Mas os pais do nosso tempo estão falando para os filhos: olha, esse negócio de casar cedo
Não dá. Isso era na época lá do meu avô. Lá, eu casei cedo, mas você não. Você primeiro precisa fazer isso, fazer aquilo e montar o seu home theater. Montar a sua televisão de 50 polegadas e ter o seu carro, sei lá mais o que, não é? Quem falou isso? Quem falou isso? A pessoa pode demorar um tempão para se casar, mesmo querendo, ou mesmo às vezes tendo a pessoa, mas ela não toma essa decisão porque ela comprou esse conceito. E às vezes ela se casa com alguém, ou se relaciona, um namoro, por exemplo, com alguém tolo, uma mulher tola. Estou falando o que Jesus falou, tá? Não estou xingando ninguém aqui, não. Não vou sair na rua falando, nossa, que pessoa tola. Eu não vou ser tolo chamando alguém de tolo, não é? Não sou juiz. Então, é um conceito que a gente vai reproduzindo, porque o importante é descobrir alguém que seja sábio e não tenha X idade. Isso é o conceito do mundo. Conceito do mundo. Se você fala isso para sua filha, joga essa tolice fora. Essa é uma tolice. Você tem que dizer para sua filha, o seu neto, sei lá quem, que você pode influenciar. Procure alguém que seja sábio, que busque a sabedoria em Deus. Você pode casar com 18, não é, pastor Nicolas? É porque ela tem 18. Né? Tinha 18 quando casou. Seja sábia, hein? Irmãos, sabedoria é buscada em Deus, não é naquilo que é dito por aí. Não é naquilo que é ensinado por aí. E as pessoas, às vezes, né, nesse dia a dia, como elas não querem fazer o caminho difícil, que o caminho de buscar sabedoria todo dia não é fácil, irmãos, não é fácil. Você comer na mesa de Jesus todo dia, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a ser melhor pai, marido, homem, que quer que seja, mulher. Me ajuda, Senhor. Esse é um caminho difícil. Sabe o que as pessoas fazem? Escolhe o caminho mais fácil. Escolhe o caminho mais fácil. Como aquela adolescente que um dia conversei. Não é daqui não, viu? Quando a gente fala assim, muito particular, a gente sempre diz, não é daqui. Não, mas essa não era mesmo. Ela disse, ela estava namorando um moço. E aí eu perguntei, como é que foi que vocês começaram a namorar? E tinha 2 meninos que estavam gostando de mim e eu também estava interessado nos 2. Falei, é mesmo? E como é que você decidiu esse negócio? Você deixou um, agora está com esse, né? Não quis aquele, ficou com esse. Falei, eu pedi um sinal para Deus. Falei, quando a pessoa fala um sinal para Deus, eu já ponho a mão na cabeça e digo, Senhor, tem misericórdia. Tenho medo desses sinais. Aí pega o exemplo lá da Bíblia, né? Eu falei, é mesmo? E qual foi o pedido que você fez? Eu pedi assim, Senhor, o que chegar primeiro na reunião dos adolescentes vai ser aquele que o Senhor tem escolhido para mim. Eu falei, olha, a única vantagem que você tem com ele é que ele chega na hora das coisas. O outro é mais atrasado, demora mais para pentear o cabelo. O resto, não sei de nada. Perguntou para o seu pai, para sua mãe, para o seu pastor, para o seu conselheiro na igreja. Não, esse foi o sinal que Deus me deu. Aí eu me lembrei daquela história que você conhece, não é? Do homem que queria um versículo da Bíblia para poder dizer aquilo que ele tinha que tomar de decisão naquele dia. Sabe aquelas decisões profissionais que você tem que tomar? Se vai comprar um determinado equipamento, se vai gastar, se vai investir na sua empresa, na sua fazenda, no seu sítio, onde quer que seja, ou se você vai trocar de carro. E aí a pessoa disse, Senhor, fala comigo na tua palavra. Sabe qual é essa história, né? Vocês já sabem. E ele abriu a Bíblia, sim, e diz, está aqui. E Judas foi e se enforcou. Vou dar uma chance para Deus, porque Deus acho que não estava bem atento. Abriu de novo. Qual foi o versículo? Vai você e faça o mesmo. E aí então, ele falou, meu Deus, assim, não está dando certo. Senhor, fala comigo. E ele põe o dedo. E o que tem de fazer, faz-o depressa. Aí, de fato,
ficou complicado. Esse é o caminho fácil. Eu estou contando essas histórias engraçadas até, não é? Que ninguém, em sã consciência, um adulto toma uma decisão assim, baseado nesse tipo de coisa. Mas a gente tangencia coisa perto disso. Perto disso. A gente ora para tomar uma decisão quando a gente precisa tomar a decisão. E ali a gente quer a sabedoria de Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas a gente não andou o caminho da sabedoria. Você não está vivendo debaixo do senhorio de Jesus. A vida está uma bagunça, mas naquele problema, naquela área que vai envolver dinheiro, decisão e tal, coisas que você pode ter medo de estar fazendo, né, de decidir assim ou do outro jeito, aí então, Senhor, me dá a tua sabedoria. Mas as outras áreas da vida estão confusas, bagunçadas, de ausência do senhorio do Senhor Jesus. A Bíblia fala, por exemplo, palavra de sabedoria da Bíblia, não se ponha em julgo desigual com alguém que não tem aliança com Jesus. Ele chama essa pessoa de ímpio, de incrédulo. Não se ponha em julgo desigual. É a palavra de orientação da Bíblia para namoro, para casamento, para sociedades. E a pessoa então diz, Senhor, me dá sabedoria, mas está revelado já na palavra, está claro na Bíblia aquilo que é para ser feito. Por que eu preciso ainda pedir que Deus revele a sua vontade naquilo que Ele já revelou? Irmãos, para terminar, Moisés, ele era um homem cheio de sabedoria no final de sua vida, porque ele trilhou o caminho do deserto, da dependência de Deus para liderar aquele povo. Mas ele fez várias coisas que depois de ter feito, ele provavelmente pensou consigo mesmo, não devia ter feito assim. Você lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? Foi Josué? Porque Deus deu uma ordem para ele e ele não obedeceu. Foi claramente uma ordem. Moisés, faça assim. E ele fez diferente. E Deus disse, por causa disso, você vai ser o último de toda essa geração que saiu lá do Egito e você não vai entrar. Eu vou deixar você apenas ver. Lá do Monte Nebo, ele viu a terra que ele iria levar o povo, mas ele não entrou. Fico pensando, Moisés olhando para trás, é mais ou menos como eu, você, como todos nós somos sinceros para avaliar a nossa vida, a gente olha e diz, puxa, eu realmente pisei na bola. Eu me envolvi com tal pessoa, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu tratei de forma tão inadequada, eu falei com a pessoa ontem, com a minha esposa, meu filho, dessa maneira, eu tomei uma decisão financeira muito errada, eu não devia ter feito isso, e agora estou pagando o ônus dessa decisão. A gente faz isso, e o que é que a gente pode fazer com isso? Moisés matou um egípcio, na força da sua carne, na decisão que ele queria tomar naquela hora. O que a gente faz? Deixa eu falar o seu coração. O que a gente faz com as nossas tolices? Pequenas às vezes. Que a gente poderia chamar de más decisões, erros. O que a gente faz com isso? O que a gente faz quando as coisas não estão indo bem? Quando o casamento está áspero, sabe como está, não pode mais encostar. Quando a experiência de relacionamento foi tão ruim que a pessoa diz, eu não quero nem saber de relacionar-me. Quando aquela moça ou aquele moço olha para os seus pais lá atrás e o mau exemplo que deram no casamento, no relacionamento, nas tensões, nas brigas, e ela diz, eu não quero de jeito nenhum isso para a minha vida. O que a gente faz com isso? Porque um pouquinho de tolice todos nós temos. A gente está sendo aperfeiçoado, eu quero trabalhar isso domingo que vem um pouco. A gente leva para a cruz. Você e eu precisamos levar para Jesus as nossas tolices. O versículo 7 e 8 deste salmo diz assim, nada que eu faça até em oculto
está escondido aos teus olhos? Nada. Eu sou consumido pela tua ira. E às vezes a gente fica sendo consumido, a gente se consome por acusação própria, denúncia própria. E a gente fica carregando aquelas coisas que fizemos erradas, as decisões que fizemos lá no ano passado, na semana passada, ou há 10 anos atrás, e ficamos sendo consumidos por isso. A gente precisa ir para a cruz, de novo, mais uma vez. Porque quando Jesus vai à cruz, Ele toma todas as nossas tolices sobre si. Amém? Ele tomou as suas tolices, meu caro jovem, moça, homem. Todas as tolices que você já fez no seu casamento, nas suas decisões, todas as tolices da internet que você já viu, seus olhos já viram, todas as pornografias que você já se envolveu, todas as raivas, todas as mágoas, todos os envolvimentos de namoro, doentios que te seguraram, foram danosos na sua vida. Todas as coisas que fizemos, Jesus pegou tudo isso numa grande sacola de tolices e Ele carregou sobre os seus ombros. E Ele disse lá na cruz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E Ele sabia que era por causa da sua e da minha tolice que Deus o estava desamparando ali para que Ele pagasse o preço das nossas tolices. Por isso que viver em tolice hoje é jogar a obra de Cristo de novo no chão, na cruz, é envergonhá-lo de novo, é fazê-lo sofrer de novo, como nós fazemos o Espírito Santo se entristecer. Você compreende isso? Eu sei que você compreende isso. Por isso nós precisamos ir a Jesus, que Moisés não conhecia, por isso que Moisés se escreve um salmo do desespero. Ele diz: o que eu faço com as minhas tolices? Eu sou consumido todo dia pela tua ira, porque ele não sabia quem era Cristo. Ele sacrificava animais lá no tabernáculo rotineiramente, mas nós conhecemos o que Jesus fez na cruz. Então eu quero convidar você hoje a tomar 2 decisões. Primeiro, lançar a Jesus toda e qualquer tolice, toda e qualquer falta de sabedoria. Se você deu uma palavra doída, que machucou alguém, leve para Cristo Jesus. Leve para Jesus e diga: Senhor, eu te entristeci pela maneira como eu falei com a minha esposa, meu filho, quem quer que seja. Leve para Cristo e peça perdão a Ele. Mas a segunda decisão é: acerte isso, acerte isso. Acerte. Porque quando você confessa, você deixa, você alcança a misericórdia e a sua vida é transformada e a paz vem para a sua casa. Abaixe a sua cabeça, vamos orar.